Olá, o projeto de lei 529 de 2023 institui o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Estado de São Paulo. Hoje eu converso com especialistas sobre o incentivo e o impacto da leitura. Aqui nos nossos estúdios eu recebo Miriam Bevilacqui, que é professora, escritora, doutora em literatura pela USP e também tem um canal no YouTube que fala sobre isso. Isso. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar de literatura, né? Da importância de democratizar o acesso à literatura, às bibliotecas, ao livro em geral, que é um pouco o que eu faço, né? No YouTube, falando e dando aulas sobre literatura também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, em ambiente virtual nós temos o Júlio Pérez, que é doutor em Psicologia e Neurociência. Seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui novamente, uma alegria. E a iniciativa é maravilhosa, né? Como psicólogo clínico, a leitura tem uma relação direta com a saúde mental. E, claro, tendo o meu livro agora em lançamento, Razão e Prática, será mais uma oportunidade para as pessoas acessarem, refletirem e elas próprias conseguirem os caminhos de superação. Vamos lembrar que muitos não acessam a psicoterapia e através da leitura tem uma ferramenta muitíssimo importante relacionada ao bem-estar e à saúde mental. Muito contente por essa iniciativa. Obrigada. Bom, também em ambiente virtual, nós temos Alencar Churoff, que é mestre em educação e doutor em literatura. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou aqui pela primeira vez e fico muito feliz com qualquer proposta, qualquer projeto que tenha a intenção de fomentar o hábito pela leitura, de defender a literatura, vai totalmente ao encontro do que eu faço no meu canal do YouTube, Literatura com Alencar, nas redes sociais, e vai ao encontro daquilo que o mundo precisa. Obrigada. Bom, para começar, Miriam, conta um pouquinho para a gente sobre o impacto da leitura na vida das pessoas. O que faz de diferença entre uma pessoa que lê desde pequeno e quem não? Bom, eu podia ficar aqui o mês inteiro falando desse impacto, né? Você escuta muito, principalmente no ambiente escolar, né? Coisas que já são lugar comum, né? Então, com a literatura você amplia o vocabulário, com a literatura você é capaz de viajar, né, e conhecer lugares onde você nunca esteve, você treina a sua redação, tudo isso é verdade, né? Eu acho que isso é muito importante no processo educacional, tá? Mas, para mim, a literatura, o que ela faz de mais importante, na minha opinião, nós não somos capazes de viver muitas vidas, né? A gente vive uma vida só, então a gente tem algumas experiências nessa vida. Na hora que você lê bastante, você é capaz de entrar na pele dos personagens, né? E durante aquele tempo, quanto melhor for o escritor, então, melhor essa viagem, essa interiorização, e você é capaz, então, de criar uma empatia. Você é capaz de criar um olhar para uma vida ou então uma maneira de ser que não é a sua, né? E isso é fundamental quando você tem uma criança, um adolescente leitor, você percebe que ela é sempre muito mais flexível em relação aos outros, em relação ao que é diferente. Então, eu acho que a literatura ela é fundamental em todas as áreas, não só para quem vai trabalhar com a escrita, né, quem vai trabalhar com a leitura, mas para qualquer segmento da sociedade, para qualquer indivíduo. Júlio, o que a leitura
ela acaba fazendo no cérebro mesmo da pessoa? Quais as conexões, o que ela acaba desenvolvendo, até mais de quem não lê? Olha, interessantíssima a sua pergunta, e me dá a oportunidade de falar sobre as nossas linhas de pesquisa em neurociências, né? Assim como a psicoterapia, a literatura, os diálogos internos que as pessoas estabelecem ao lerem, refletirem, terem insights, favorece demais a plasticidade neuronal. O que é isso? Nós estamos o tempo todo criando possibilidades, redes e facilitando assim o nosso manejo perante as adversidades do mundo. Vamos lembrar que os estudos populacionais revelam que a maioria, a massiva maioria de nós, ou passou ou passará por eventos dolorosos, adversidades, eventos estressores e que podem configurar traumas psicológicos. E esses traumas psicológicos, por vezes, são evitados por meio desses recursos através da literatura. Por exemplo, esse livro que eu estou lançando agora, no dia 20 de abril, na livraria da Vila, no shopping Higienópolis, às 18 horas, são todos os meus convidados, faço questão da sua presença lá, fala exatamente sobre o uso terapêutico das palavras. A Miriam, agora há pouco, usou o termo empatia. O que é empatia? Sentir-se dentro de. Empateia, que vem do grego. E como nós podemos, através do conhecimento dessa palavra, favorecer as nossas habilidades de manejo de situações conflitivas, estressoras. Quando eu sou empático, eu posso me colocar no lugar da pessoa e entender uma outra visão, ao invés de conflitar, criar impacto, eu posso compreender e chegar a um consenso. Assim como a origem de 26 outras palavras mais utilizadas em processos terapêuticos bem-sucedidos. O que significa, por exemplo, coragem, perdoar, o que significa generosidade e assim por diante. Então, a literatura, a leitura, as reflexões, os diálogos internos favorecem o preparo e as melhores condições para atravessarmos situações difíceis. Em algum tempo, acontecem na existência humana. E isso, assim, claro, nos blinda de alguma maneira da configuração do trauma psicológico. Quero finalizar essa breve fala que a maioria dos traumas psicológicos, devemos lembrar, são causados pelo próprio homem, pela humanidade, por nós mesmos. Então, imagine se nós pudermos nos preparar melhor para, ao invés de agredir o outro, compartilhar com o outro, ao invés de competir, estendermos as mãos e assim favorecermos uma grande família com a melhor qualidade da existência e que todos merecemos. A literatura, os livros estão aí para isso. Que bela iniciativa, o acesso a esses livros. E Alencar, nossos dois convidados já falaram sobre um dos aspectos da leitura, um dos resultados dela, essa flexibilidade, tanto com a vida, mas você acaba ajudando também alunos a usar, né, essa característica na hora de uma prova, seja ali Enem, vestibular, também é preciso, né, essa flexibilidade para poder escrever uma boa redação, por exemplo, que é o que faz um grande diferencial. É verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde. Enfim,
de estar junto com vocês aqui. A conversa está em alto nível e isso é maravilhoso, espero poder contribuir um pouco. Literatura é tanta coisa, como disse a Miriam aí, minha colega das letras, ela é um trabalho interno muito forte, de empatia, ela é também consolo. Eu costumo dizer que eu fui salvo pela literatura em um lar de pouquíssimos livros, de poucos recursos. Eu descobri o Érico Veríssimo, um belo dia, o livro Clarissa, e aí eu vi que a Clarissa também passava por diversos desafios, se descobrindo enquanto ser humano, enquanto mulher, ela adolescente, eu adolescente, e nós dois fomos nos construindo juntos. Então, literatura é consolo, é alento, é identificação, e tem também esse lado um pouco mais utilitário, digamos assim, que está aí, que nós não podemos negar, das provas, não é mesmo? Eu no meu canal também falo bastante sobre obras de vestibular, falo sobre a literatura no Enem, ela está presente. Quanto mais próximo o nosso aluno for da literatura, com certeza mais ele vai transitar com segurança por entre clássicos. Se a gente pegar listas de livros de grandes vestibulares, como FUVEST, Unicamp, e, na verdade, todos os vestibulares importantes do Brasil pedem como leitura obrigatória grandes clássicos. Você encontra Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, até mesmo literatura estrangeira, Niquete, da Paulina Chiziane. Então, quanto mais a gente tiver esse contato, e quanto mais cedo também na escola a gente tiver acesso a bons livros, e principalmente acesso a bons livros com uma boa mediação em sala de aula, melhor a gente vai também, como eu disse antes, transitar por essas obras tão importantes que estão em vestibulares, e também melhor a gente vai ler, interpretar, resolver questões do Enem, porque as questões de linguagens do Enem que envolvem literatura igualmente trazem à tona grandes obras, grandes poemas da literatura brasileira. Miriam, como trazer a literatura até para mais perto das pessoas? Porque quando você tem até um livro que tem uma literatura mais próxima da realidade, ou ali com algumas dicas, parece que fica um pouco mais fácil para um entendimento geral. Mas a literatura, o clássico, ele é diferenciado. Eu faço muito palestra e formação de professores, né, para o ensino da literatura. E aí a reclamação que mais tem é: meu aluno não lê, né? E aí você vai fazendo a formação com o docente e você percebe que o docente também não lê, né? Então, eu acho que antes, o primeiro passo é a formação do docente leitor, que tenha a consciência da importância que ele tem de dar o exemplo. Porque se ele não der o exemplo, como que ele vai, né, encantar aquele aluno? E aí eu acho que existe um problema, talvez, no ensino da nossa literatura, e de qualquer uma, literatura brasileira, literatura mundial, não importa, é que você começa os livros sem nenhum preconceito, né? Mesmo. Deixa a criança, até o adulto que não tem o hábito de ler, deixa ele ler o que ele quiser, porque primeiro ele tem que criar o gosto pela literatura, né? A partir
criar o gosto pela literatura, a gente pode ir devagarzinho, né, tornando a leitura de obras, trazendo a leitura de obras um pouco mais complexas. Agora, mesmo, às vezes eu vou em alguma escola e aí quando chega no ensino médio, por exemplo, o aluno nunca tinha visto Machado de Assis na vida, né? E aí ele já vai ter que ler uma obra, um clássico do Machado. Não, eu sempre digo isso no meu canal. Começa por narrativas curtas, a crônica, o conto, pega um pedaço, né? Vamos desmembrar esse pedacinho e aí você vai trabalhando o entendimento, né, da criança, do jovem, para você chegar nessa obra que você acabou de falar, que é o clássico, que é aquela leitura normalmente em camadas e que o aluno que tem pouco repertório, ele não percebe as outras camadas, né? E ele fala, mas isso é muito chato, né? Eu ouço bastante, isso é muito chato. E aí, eu já tive algumas experiências de pegar um trecho chato, né? O que eles dizem que é chato, vamos desmembrar juntos e fazer isso com o aluno, fazer isso com o docente. E aí você vai tendo uma resposta que é muito interessante. Eles vão falando, quer dizer que era assim? Quer dizer que ele pensou nisso e pensou naquilo? Então, isso exige tempo, isso exige uma ótima formação docente para que ele seja capaz de levar o encantamento, que eu me referi no início, ao aluno. E aí qualquer obra, da mais simples à mais complexa. O olhar é outro para a literatura. E, Júlio, a Miriam... Sim, gostei muito do que a Miriam falou, é sensacional. Obrigada. E até o que eu ia, a pergunta que eu faço para você, aproveitando, você pode fazer um comentário em relação ao que ela disse, mas também como virar essa chavinha, porque a prática da leitura não é comum ao brasileiro. Como virar essa chavinha para começar a ler mesmo, se interessar pela leitura? Eu acho muitíssimo importante que os autores escrevam de maneira simples, objetiva. Eu sei que é gostoso sofisticar um pouquinho as palavras, etc. Tem os clássicos, né, que nos ensinam tantas possibilidades, mas quando a gente vai publicar um artigo científico, tem ali os guidelines dos autores, né? Olha, escreva para todo mundo entender, de maneira simples, clara. Isso também favorece o entendimento de grande parte da nossa população brasileira. Porque se a leitura for difícil logo no início, já é uma resistência para a continuidade. E o que eu gostei demais do que a Miriam falou, as leituras envolvem camadas, né? Assim como os sábios ensinavam em parábolas, em histórias, eu posso compreender diversas camadas dessas histórias. Então, por exemplo, no meu desafio último, que o livro se chama Razão e Prática, o uso terapêutico dos significados das palavras. É um livro pequenininho, de 102 páginas, letras grandes, muitas fotografias de rostos. No entanto, eu procurei escrever de uma maneira simples, alcançando o coração das pessoas. Porque, afinal, se a gente falar sobre a plataforma, o que de fato favorece o bem-estar, a saúde mental no mundo, para toda a humanidade, nós falamos sobre virtudes. Um exemplo, uma linha de pesquisa maravilhosa chamada Crescimento Pós-Traumático, e que nos mostra que as pessoas, sim, podem desenvolver uma qualidade de vida melhor do que elas tinham antes mesmo do trauma psicológico acontecer. Como? Através do fortalecimento das virtudes. Então, acessar e trazer bons exemplos a respeito de pessoas virtuosas, que não são, vamos dizer,
deuses, mas são acessíveis. As pessoas estão por aí, e o exemplo de cada um é fundamental nesse sentido. Então, no livro Razão e Prática, o uso terapêutico, o significado das palavras, tem como objetivo mostrar esse acesso simples, direto, e a importância de cada um de nós nessa construção de um mundo saudável. Então, sim, nós podemos percorrer esse caminho em várias camadas, mas é fundamental que os autores tragam a sua contribuição de maneira acessível. Quantas vezes eu fui para congressos e os autores leram os seus textos muito sofisticados, alcançando pouquíssimas pessoas. Nós estamos aqui para contribuir com o maior número de pessoas, e não com poucos. E por isso essa responsabilidade é do autor. Assim eu vejo, gostaria de escutar os queridos amigos, colegas que estão participando dessa oportunidade maravilhosa na TV Alesp. Até Alencar, agora a gente escutou o Júlio falando sobre o acesso, até uma linguagem ali que é um pouco mais fácil, principalmente para você iniciar o seu mundo na leitura, a sua prática de leitura. Mas quando o vestibulando chega no momento ali da preparação para as provas, os livros eles têm as regras, já tem os livros pré-determinados. Quais os desafios que você percebe desses alunos que muitas vezes nem leram muita coisa ao longo da vida e ter ali os grandes clássicos em mãos para passar, para se preparar para um vestibular, por exemplo? Isso acontece. Os vestibulares e a prova do Enem, em termos de literatura, não perdoam, digamos assim. Os alunos de ensino médio, de terceiro ano do ensino médio, vão sim encontrar os clássicos. Agora, inclusive, eu estou aqui no meu estúdio e eu gravo aulas para as minhas redes sociais e também para a plataforma do professor Ferreto, onde eu trabalho. Agora, inclusive, eu vou gravar uma aula sobre o livro de contos, Várias Histórias, do Machado de Assis, que vai estar na prova da Federal do Rio Grande do Sul. Então, o aluno ele vai encarar. Agora, o que a gente tem que pensar é qual é o histórico de leitura desse aluno e, como a professora Miriam também falou, o histórico dos professores. Eu tenho um programa de formação de ensino literário para professores de linguagens, chama Teia Literária. São quase 200 professores, sobre a qual a professora Miriam estava comentando, e existem vários problemas que já percorrem o ensino da literatura há décadas. Muitas vezes a literatura é levada de forma fragmentada para a sala de aula. Historicamente, tem sido assim no ensino brasileiro, né? A grosso modo, digamos assim. Então, a literatura é levada de forma fragmentada para a sala de aula, em recortes, ou então a história da literatura predomina sobre o próprio texto literário. Então, os professores que estão comigo, de 30, 40, 50 anos, passaram muito por isso em termos de ensino literário e acabam reproduzindo isso em sala de aula. A BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, deixa bem claro que a BNCC é muito interessante, né? Uma conversa que a gente pode ter aqui longa em relação a isso, mas ela deixa bem claro que o texto precisa ser o protagonista em sala de aula. O texto contemporâneo ou o texto clássico, a BNCC eleva o clássico. A primeira coisa é o clássico, mas o contemporâneo também, claro. O professor precisa sentir qual é a maturidade literária dos seus alunos, fazer um trabalho mais progressivo, mas o texto precisa ser protagonista. A partir do texto, muita coisa pode ser feita, né? É preciso que no ensino literário haja um trabalho de análise. O professor de literatura,
ele fundamentalmente tem esse aspecto. Ele não vai só ler, claro, a gente pode fazer a leitura de fruição, ela é muito importante, mas ele precisa também aguçar o olhar do aluno. Então, o texto como protagonista, uma boa condução do texto literário em sala de aula, desde muito cedo, tudo isso vai contribuir para quando o aluno chegar no ensino médio, no terceiro ano, já estar mais familiarizado com obras clássicas que fatalmente ele vai encontrar. Bom, aproveito agora para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, e principalmente o incentivo à leitura em todo o estado de São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com a Lespe Cidadania. Eu estou com os meus convidados, Miriam Bevilacqua, que é professora, escritora, doutora em literatura e também youtuber, né? A gente pode falar nesse aspecto. Também temos, mais em ambiente virtual, Júlio Pérez, que é doutor em psicologia e neurociência, e também Alencar Churoff, que é mestre em educação e doutor em literatura. Bom, nós estamos falando hoje aqui sobre um projeto de lei em tramitação aqui na Lespe, de número 529 de 2023, que institui o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, aqui no estado de São Paulo. Miriam, qual a sua opinião em relação a um plano estadual, ou seja, são diretrizes ali para que o estado de São Paulo, principalmente os alunos da rede estadual, tenham acesso, incentivo para a leitura e literatura? Eu li o projeto, eu achei bem interessante, eu tinha uma preocupação se ele ia conversar com o projeto que nós temos a nível nacional, né? Eu vi que teve esse cuidado, né, de fazer um trabalho aqui no estado que converse com o nacional, e isso é muito importante, porque senão você vai criando grandes valas no acesso à literatura de um estado para outro, né? Então, eu achei interessante. Monteiro Lobato tinha uma frase que ele dizia que livro devia ser vendido em qualquer lugar, né? No açougue, no supermercado, enfim, ele devia, eu sempre imagino, sabe aqueles carrinhos que traz a sobremesa até a mesa do restaurante? Uhum. Eu sempre imagino que o livro deveria ser assim, né? Uma coisa muito de fácil acesso. Infelizmente não é assim. O livro no Brasil é caro para o poder aquisitivo da população. Então, se você não tiver esse tipo de projetos que aumente muito acervos de bibliotecas, crie mais bibliotecas públicas, né? Faça realmente o livro chegar na população, nós podemos ficar aqui discutindo um ano melhores técnicas de ensino de literatura, porque se essas pessoas não tiverem acesso ao livro, nós vamos estar falando no vazio, né? Então, eu acho que um projeto dessa importância, e eu entendo que ele é importante justamente para isso. Por exemplo, fala da ampliação e manutenção das bibliotecas. Isso é fundamental. Você tem que ter biblioteca perto de casa. Não adianta você ter uma biblioteca regional, né? Como hoje acontece, né? Tem regiões que tem uma biblioteca. Então, é difícil da pessoa ir até a biblioteca. O adolescente sozinho, né? O pai e a mãe levar a criança. Então, precisa ampliar o número de bibliotecas, isso é fundamental, e deixar esse acesso muito simplificado. E se você não fizer isso, não adianta. E outra coisa que eu acho que é fundamental neste projeto também é você
se preocupar com a leitura. Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre leitura, sobre maneiras de ler, né? Então, acho que isso também tem que trazer para discutir em sociedade, né? Porque parece que a gente lê tudo do mesmo jeito, e não é, né? Existem formas de leitura, porque existem livros, isso a gente teria que ter um enorme programa para poder discutir, mas eu achei super interessante a preocupação com a leitura deste projeto. Então, acho que é fundamental. Quanto mais nós incrementarmos esse acesso, essa democratização ao livro, às bibliotecas, à leitura no geral, melhor. É a única maneira. Mas você me deixou curiosa agora. O que são essas diferentes formas de leitura? Você não vai ler um livro da mesma maneira, os livros? Não, você tem maneiras e maneiras de ler, né? De uma maneira muito geral, muito grosseira, né? Muito grosseiramente, a leitura, nós temos leitura de mundo, né? Como diz Paulo Freire. O tempo todo a gente está lendo, né? Eu estou lendo você, estou lendo aqui, né, nosso estúdio, estou lendo nossos colegas aqui, nós estamos lendo, tá? Agora, o livro, ele entra num particular, né? Então, por exemplo, eu posso ler Desconstruindo, que é uma leitura. Eu posso ter uma leitura contínua, né? Sem me preocupar com camadas só de fruição. Eu posso ter uma leitura diferente, uma leitura que eu vou lendo capítulos por capítulos e vou esmiuçando. Enfim, é bem longo isso, né? Mas eu acho que é importante também, e o professor, principalmente, ele tem que saber dos processos de leitura, né? Não apenas ensinar literatura, mas pensar nos processos, nas faixas etárias, no repertório de cada um, porque eu não posso dar um repertório sofisticado para alguém que não tem o básico, não tem o anterior, né? Então, tudo isso é pensar leitura, muito mais até do que pensar o livro, mas pensar os processos. Bom, quero saber também dos nossos outros convidados a respeito desse projeto de lei que está em tramitação aqui na LESP, passa então pelas comissões temáticas, depois de uma aprovação total, vai ali para plenário, aprovado em plenário, sanção ou não do governador. A gente ainda está nesse processo de passagem e análise pelas comissões temáticas da casa. Então, Júlio, fala um pouquinho para a gente sobre isso, esse plano estadual, ou seja, colocar ali diretrizes para o incentivo à leitura em todo o estado. Sim, eu gostei muitíssimo do projeto. É um projeto democrático, abre portas para que um imenso número de pessoas possa acessar a literatura. E é interessante, né? Os países desenvolvidos têm um hospital em cada bairro. E ter uma biblioteca em cada bairro é igualmente importante para, insisto, a saúde mental, o bem-estar. E o projeto abre uma janela muitíssimo importante para outras possibilidades. Por quê? Veja, a leitura não é algo solitário. E hoje, os jovens ou adolescentes, ou mesmo os jovens adultos, eles estão muito conectados a supostas atrações através das telas. E a leitura precisa ser algo mais interessante do que a vida bidimensional em muitas cores pelo celular ou a rapidez do Instagram e a todo momento o novo clique, a novidade, quando se superficializa absolutamente a relação com o conteúdo. Então, a possibilidade que eu encontrei ao ler o projeto, que gostei demais,
foi, por exemplo, rodas de conversa sobre um livro. Várias pessoas que pudessem acessar aquela literatura bonita e, de alguma maneira, trazendo insights, reflexões, perspectivas de vida, possibilidades que eu nunca havia pensado antes. Eu posso ter uma roda de conversa numa biblioteca sobre aquele livro. Então, essas portas se abrem através da curiosidade, do interesse. E justamente o projeto toca nesse ponto. A leitura não é solitária. Nós podemos compartilhar os nossos saberes pós-leitura. Ou, por que não, assistir alguém lendo um livro, um livro interessante, uma poesia, ou um clássico, por que não? Então, eu achei muito boa a iniciativa, diretamente relacionada à democratização da leitura, com um adicional, o interesse, a curiosidade. Eu posso encontrar pessoas nas bibliotecas, eu posso fazer novos vínculos, novos amigos, não no Instagram, ou quando, por exemplo, eu derrubo milhares de amizades ou ganho milhares de outras amizades sem conhecer ninguém propriamente. Eu posso ter um vínculo real, saudável, com as pessoas que frequentam esses núcleos de saberes genuínos e relevantes que o projeto oferece. Uhum. E até, Júlio, um dos aspectos aqui desse projeto diz assim: o desenvolvimento sustentável da economia do livro e o estímulo à capitalização da indústria e do mercado editorial nas cidades. A Miriam até comentou com a gente aqui o quanto é custoso, quanto é difícil, tanto para a produção de um livro, quanto depois para muitas pessoas adquirirem esse livro. Então, tem essa questão também, o incentivo, tanto para o escritor, a produção literária e o acesso. É verdade. Alencar, você gostaria de colocar a sua visão? Acho que eu já falei bastante, não sei. Eu tenho uma visão também a respeito. Pode falar sobre isso, que daí depois eu passo para o Alencar também. Vontade, Júlio. Então, veja, a possibilidade de você poder mostrar o seu trabalho, poder mostrar uma ideia e ter a orientação a respeito do bom caminho, o que possa melhorar, mesmo uma obra absolutamente inovadora, né, com a propriedade intelectual bem ali demarcada, né? Tem ali a digital do autor com muita clareza, merece lapidações. E é isso que a gente faz na academia, né? Ao orientar, por exemplo, um mestrando, um doutorando, a gente vai, de alguma maneira, sensibilizando as possibilidades de tornar essa obra ainda melhor. Então, veja, essa troca, essa conversa através da iniciativa, né, brilhante que vocês estão prestes a materializar, e eu espero que, de fato, materializem, envolve também não só a apresentação de obras para o mercado, mas a lapidação dessas obras, de maneira que o efeito, a capilarização dessas obras possa ser ainda melhor do que uma contribuição única, exclusiva do autor e ninguém mais. Estamos juntos nessa confecção, nessa rede literária, e que, tanto quanto a gente possa, vale a pena a gente trocar ideias, porque, afinal, as ideias lapidam ao trocarmos. É assim que eu vejo. Alencar, um dos aspectos deste projeto de lei que eu achei também bem interessante, que fala sobre o reconhecimento à literatura como um direito humano.
Ou seja, já colocar como um direito de todos nós o acesso à literatura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, já que vocês todos já, né, colocaram aqui o quanto é importante, o quanto traz a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento, mas como um direito. É um direito. Aí você tocou numa ideia fundamental, por exemplo, do mestre Antônio Cândido, que defendia a literatura como um direito humano mesmo. E estou me lembrando aqui do Monteiro Lobato, citado pela colega Miriam. O Monteiro Lobato publicou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1921, e o presidente Washington Luiz, andando pelas bibliotecas de São Paulo, encontrou o livro ao acaso e viu que era o livro mais mexido, mais rabiscado, mais manipulado da escola e viu que as crianças gostavam. Mandou confeccionar milhares de livros e aí o Monteiro Lobato foi um grande sucesso editorial, ele acabou ingressando nesse mundo editorial e também salvou muitas crianças, assim como eu fui salvo, digamos assim, pela literatura. Ele também salvou muitas crianças que moraram no sítio do Pica-Pau Amarelo nas primeiras décadas do século XX. Então, fez bem para ele, né? Fez bem para o mercado editorial, fez bem para as crianças. E o próprio Monteiro Lobato também, no livro Reforma da Natureza, fala sobre o livro Pão. O livro Pão, o Pão-Livro. A Emília quer transformar o livro em pão. Quem souber ler, lê o livro, depois o come. Quem não souber ler, come-o só sem ler. Desse jeito, o livro vai ter entrada em todas as casas, segundo diz a Emília, seja dos sábios, seja dos analfabetos. Rubem Braga também fala sobre o pão e o livro, naquela crônica O Padeiro. Ele fala sobre o jornalista e o padeiro. São profissões muito semelhantes. Os dois entregam um alimento. O jornalista entrega o alimento da alma, que é a leitura, e o padeiro entrega o alimento do corpo, e os dois precisam estar juntos. Então eu diria que a leitura, a literatura é mais do que um direito, ela é uma necessidade da constituição humana. E finalizo com um poema do poeta Emanuel Marinho, do Mato Grosso do Sul, que disse assim: poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Nossa, que bacana. Muito, muito lindos esses trechos, né? Muito e bem. o quanto eles são profundos. E até alencar a questão da acessibilidade. Esse projeto de lei também fala sobre isso. Afinal de contas, o pão, que é livro, precisa ser lido e comido por todos, aqueles que têm algum tipo de deficiência também, né? Exatamente. E a professora Miriam foi muito feliz ao falar que a escola tem um papel muito importante no fomento à leitura, a leitura de fruição, como diz a BNCC, leitura prazerosa ou a leitura trabalhada de uma forma mais direcionada pelo professor, mais analítica. A escola tem uma função muito importante nesse sentido, e se a escola recebe incentivos diversos para a compra de livros, para a montagem de bibliotecas consistentes, aí nós temos realmente um avanço cultural muito grande no país. Desse jeito, o Estado de São Paulo, ele dialoga com a ideia nacional. Eu estou trazendo aqui para vocês que é a ideia da BNCC. A gente espera também que as escolas, além de terem um material físico, livro, tão importante e muitas vezes inacessível pela questão do valor, além disso também tenha bons projetos de leitura. E não é só ter o livro também,
né? A gente tem que ter bons direcionamentos. É aquela história, né? A minha filha uma vez falou que a escola dela estava com um projeto de leitura. Qual que era o projeto? O projeto é simplesmente fazer troca de livros. Eu leio um livro, levo para a escola, troco por outro e fica nisso. Então, pode haver uma atividade de fruição? Pode, mas a literatura ela pode muito mais no ambiente escolar. A gente sabe que um direcionamento para uma visão mais ampla vai contribuir de diversas maneiras para a formação humana, independente do caminho que o ser humano queira seguir. Não à toa que você encontra por aí nas redes sociais especialistas em economia, especialistas em, sei lá, em contabilidade, montando clubes do livro de leitura clássica, porque quem lê grandes obras de maneira aprofundada, sabendo nadar por entre as camadas, retomando a professora Miriam, com certeza vai atuar de forma mais eficaz, mais consistente nas mais diversas áreas. E até esse projeto de lei fala da questão de ter ali a formação de mediadores, né, para que nos ajudem realmente a entender todo o contexto, as entrelinhas, as mensagens que tem aí dentro de cada um dos livros, dos poemas, dos contos. Miriam, você também escreve para teatro, por exemplo. Então, essa literatura, o estímulo à leitura, também pode ser usada, ou o inverso, outras artes podem ajudar a estimular a leitura, por exemplo, o teatro? Sim, vamos né? Qualquer peça de teatro, ela nasce primeiro de um texto dramatúrgico, né? Ela nasce primeiro da redação de um texto dramatúrgico e da leitura desse texto dramatúrgico, né? Então, ela tem a sua origem lá na literatura. A gente faz essa diferenciação que eu sempre me pergunto se ela é válida ou não, né? Porque a gente fala, fulano é escritor e é dramaturgo. Aí a gente pensa, né? Ele é dramaturgo, mas claro, todo dramaturgo é um escritor. Então, quando eu penso literatura conversando com as outras caixinhas, né? Não é a literatura, apenas a literatura. Eu sempre penso que você tem dois ensinos de literatura. O ensino na horizontalidade e na verticalidade. Na verticalidade é aquele ensino que vai começar pela criança, muito pequena, ainda não alfabetizada, tal, e você vai construindo aquele repertório na educação básica e no ensino superior. Esse é o ensino vertical. O ensino horizontal, né, é aquele que conversa, a literatura conversa com as disciplinas daquela série, daquele ano, né? Então, isso eu estou falando na educação formal. Vamos imaginar que numa biblioteca você tenha grupos de leitura, grupos, né, de escritores, que o fazer literário também, a biblioteca é um excelente ambiente para isso, né? Como que você conversa, como que você traz. Então, por exemplo, você pega um livro, como que aquele livro conversa com o contexto em que ele foi escrito, né? Então, olha como é rico, como eu posso trabalhar literatura e história, por exemplo, né? Como eu posso literatura e psicologia no ensino superior, né? Como eu posso, eu gosto muito da obra do Graciliano, como eu posso trabalhar literatura e educação, né? Principalmente com o livro Infância. Eu já dei várias palestras em que eu trago o livro Infância para falar de educação, né? E como foi penoso para aquele escritor que demorou a ler, né? Como foi difícil para ele gostar da escola e gostar de literatura. Então, acho que tudo isso é você pensar fora da caixinha da literatura apenas, né? Você fazer essa troca. Eu quero só retomar só um minutinho a coisa da acessibilidade que você tinha falado. Eu fico muito
às vezes, espantada quando eu chego numa instituição de ensino e a biblioteca não tem na entrada os computadores com o software que faz a transformação para deficiente visual, né? Ou então os recursos para deficientes auditivos. Isso é lei, isso é obrigatório, né? Então, já é uma das coisas quando eu chego que eu olho e falo, cadê? Né? A pessoa fala, não, nós estamos providenciando, tal. Então, o projeto, prevendo a acessibilidade, também é uma coisa muito importante. Acho que eu te respondi, né? Sim. Então, tá bom. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas ainda vou deixar um tempo para as considerações finais dos nossos entrevistados, também agradecendo a participação de cada um deles, que falamos aqui tanto da questão da leitura, o quanto ela é importante, os benefícios dela e como um plano estadual de incentivo pode ajudar aí a população toda, dos mais novinhos até os idosos, a incentivar essa leitura e o quanto faz bem isso. Agradeço então a Miriam Bevilacqua, que é professora, escritora, doutora em literatura e também youtuber. Dá até o seu site aí para a gente conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho um site que é o meu nome, www.miriambevilacqua.com.br. Nesse site eu publico minhas crônicas todas as terças-feiras. Tem um pouco ali da minha trajetória em teatro, em literatura. E o meu canal no YouTube é Biblion, Biblion com N, de navio, que é livro, né, em inglês. Miriam Bevilacqua, que é o meu nome. É isso. Muito obrigada. Quero agradecer aos colegas também, foi bastante rico. Obrigada, Júlio. Obrigada, Alencar. Obrigada a você, Priscila, pelo convite. E o que a gente puder fazer para ampliar e democratizar o acesso ao livro e à leitura, podem contar comigo. Obrigada. Bom, também agradeço o Júlio Pérez, que é doutor em psicologia e neurociência. Obrigada. Eu que agradeço. E quero deixar um convite para visitar esse meu livro, a mais nova contribuição, razãoeprática.com.br/afiliados. Repetindo, razãoeprática.com.br/afiliados. Muito obrigado, meu grande abraço a todos, com proporcional gratidão. Que agradeço, também agradeço a participação aqui com a gente de Alencar Churoff, que é mestre em educação e doutora em literatura. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Convido também a todos a acompanhar o meu trabalho no Literatura com Alencar e também no Instagram, que é o meu nome, @AlencarChuroff. Lá eu publico também constantemente sobre literatura brasileira, estrangeira. Eu democratizo a literatura. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigada pela participação. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.